Boa noite, voltando aqui, porque lá no YouTube não deu certo, não consegui a transmissão lá, a internet está baixa, tá chovendo muito aqui, e aí não consegui fazer a transmissão por lá, mas vamos dar sequência à nossa live aqui. Então, estamos aqui já um pouquinho atrasada em relação ao horário de início, mas estamos aqui. Não deu certo num lado, nós vamos por outro. E assim a gente não pode parar. E boa noite, Carmen, Hala, Gleidson, boa noite. Estamos hoje aqui com a live RH Águia e hoje eu vou falar sobre a cultura organizacional e também a socialização. A cultura organizacional e a socialização faz parte do segundo processo dentro da gestão de pessoas. Se você perdeu as nossas lives anteriores, porque esse é o mês do RH Águia aqui na Gestor, aqui no meu canal, eles estão salvos lá nos vídeos, então você consegue ver, porque eu já falei quais são todas as etapas da gestão de pessoas. E semana passada eu falei sobre os erros fatais que você não pode cometer no recrutamento e seleção. E agora nós vamos falar sobre o processo de você socializar. Dentro dessas etapas da gestão de pessoas, nós chamamos do processo de engajar. E o engajar, ele começa logo depois que você contratou o seu colaborador e está levando ele, está trazendo ele para dentro da sua organização. E é aqui onde a cultura organizacional e o seu processo de socialização, que não é festa, de repente você viu o nome ali no início, né? Socialização, já achou que fosse o cafezinho da tarde, já achou que fosse uma convivência, alguma ação motivacional. Não é. A socialização é o processo de você trazer esse colaborador para dentro da empresa e socializar ele ao ambiente de trabalho. E essas duas etapas são essenciais. Eu sempre falo, quando eu vou fazer as consultorias, vou dar as mentorias para RHs, eu sempre falo que o processo de socializar, de realizar o onboarding do seu colaborador é determinante para o tipo de profissional que você vai ter. Os 3 primeiros meses, eles não são apenas um período de experiência contratual e uma regra, uma norma da CLT. Ele serve para você definir que tipo de profissional você vai ter lá dentro da tua empresa. E o modo como você socializar essa pessoa, a cultura da sua empresa, as normas, ao trabalho, aos relacionamentos, fará toda a diferença no engajamento dessa pessoa ao trabalho, às normas, ao ambiente, à cultura, aos relacionamentos. E isso é essencial. E o que acontece é que a maioria das pessoas, das empresas, fazem o quê? Contrata, comete os erros que eu comentei lá na live passada, comete daqueles erros, então já começa contratando errado e só piora porque coloca a pessoa na frente do computador, coloca lá as ferramentas, os instrumentos de trabalho, o coleguinha aqui do lado e diz assim, ensina ali pro seu colega atividade. E assim começa o trabalho. E depois reclama, líder, empresa, reclama que colaborador é ruim, não se adequou às normas da empresa, não entendeu, não se engajou. E começou tudo errado. E depois quer milagre. Então, gente, para você não cometer esse erro, você líder, você gestor, você profissional de RH, consultor, para não cometer mais esse erro, presta atenção comigo aqui na live sobre a cultura e sobre a socialização. Claro que eu não vou conseguir falar tudo aqui em uma live, são algumas aulas e algumas mentorias para a gente fazer tudo isso, mas aqui eu vou te entregar chaves para você prestar atenção a partir de agora, quando você contratar um novo colaborador. Então, primeira coisa, o que é cultura organizacional? É entender, é saber qual é a cultura da sua empresa. A cultura é o conjunto de hábitos, de crenças estabelecidas. Aí você vai pensar assim, você vai me dizer, mas a gente não tem crenças estabelecidas, mas a gente não tem hábitos. Tem.
Você pode não ter definido eles, mas eles existem. As normas, os valores da empresa, as expectativas que são compartilhadas entre os membros, tudo isso vai formar a cultura da empresa. Eu tinha preparado os slides tão bonitinho aqui para compartilhar com vocês lá no YouTube e não vou conseguir. Então eu vou olhar aqui para minha tela para mostrar. Depois eu mando lá no grupo do WhatsApp. Para quem estiver lá no grupo do RH Águia, eu compartilho o material lá no grupo com você. Então, dentro da cultura organizacional, imagina um iceberg. Lembra da imagem do iceberg? Passa bastante isso. Imagina que o iceberg tem a pontinha dele aqui, que é um pedacinho pequenininho, e tem aqui a maior parte do iceberg que fica logo abaixo da linha aqui do oceano, certo? Então, essa partezinha aqui de cima, só essa pontinha que é o que a gente enxerga, nós chamamos de aspectos formais e abertos. É tudo aquilo que forma a estrutura da empresa. Os títulos, os cargos, as hierarquias, os objetivos da empresa, as estratégias, a tecnologia, os procedimentos, as políticas, diretrizes, os métodos, os procedimentos, tudo aquilo que, querendo ou não, é palpável, é visível, é claro de ser entendido, de ser falado. E normalmente, quando você faz uma integração de colaborador, você fica somente nessa parte. Só que lembra que eu falei aqui agora? É a pontinha do iceberg. É só o início. É só o início desse processo de socialização do colaborador. Mas, sabe o que é o fundo aqui? É a maior parte desse nosso iceberg. São os aspectos informais e ocultos. Como assim, Alexandra? É aqui que são a influência de poder entre as pessoas, da liderança. É aqui que nós temos as percepções e as atitudes das pessoas. As pessoas estão o tempo inteiro percebendo e fazendo leituras da empresa. Não adianta ter um quadro bonito, escrito missão, visão e valores. Ó, que lindo! Temos missão, visão e valores. Lá no plano de negócios falaram que toda empresa tem que ter missão, visão e valores. E a gente tem aqui, ó, que lindo nosso quadro. Essa é a nossa cultura. Certo. Aquilo tá lá no quadro. E na realidade ali, aí você coloca lá, trabalho em equipe, valores, você trabalha liderança, não sei o que lá, tudo escrito lá no teu quadro. Mas aqui na realidade as percepções são completamente outras. Então, a cultura que vai de fato contar não é aquele quadrinho bonito lá ou aquela mensagem bonita que você colocou lá no site da empresa. O que vai contar de fato é o que as pessoas estão percebendo. São as percepções e de fato as atitudes que acontecem no dia a dia. Não adianta dizer que a empresa tem prêmio, que a empresa é isso, que a empresa é aquele outro, se lá na realidade as pessoas percebem outras coisas completamente diferentes. Se você faz uma pesquisa de clima e o que as pessoas respondem e visualizam é completamente diferente. Então, os sentimentos que as pessoas têm faz parte desse fundo desse iceberg, os sentimentos e as normas de grupo. Quais são as emoções e os sentimentos envolvidos aqui dentro? Os valores das pessoas, os padrões das interações informais. Lá na pontinha do iceberg, a gente tem lá o cargo, a gente tem lá a hierarquia, os títulos. Mas lá na prática, lá no fundo do nosso iceberg, a realidade qual é de fato? O que de fato as pessoas estão percebendo? Então a gente tem que entender que a cultura é feito muito além lá do seu manual de normas, procedimentos e regras. Aquilo é só a ponta. Mas o que está de fato acontecendo? As atitudes, os comportamentos. É por isso que eu falo tanto sobre comportamento aqui. Porque é muito fácil, gente. É muito fácil a gente fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação e receber uma série de livros. Tá aqui, ó, o meu livro base.
receber uma série de livros, procedimentos. Gente, os procedimentos tão simples e fácil. Aqui tá tudo descrito aqui, ó. Procedimentos, modelos de formulários. Isso a gente pode comprar lá na internet também. Isso são só é só estrutura. Isso são só procedimentos. Isso são só métodos. Mas e o comportamento, que é a maior parte? O que está acontecendo? Como as pessoas estão? Qual é a cultura de comportamentos? Esperado. Isso você vai desenhar junto com o desenho dos cargos, junto com o que você espera, junto com o desenho dos padrões, dos comportamentos esperados e desejados para cada cargo. Tudo isso tem que ser definido lá. Por quê? Lembra que lá na outra live, na live dos erros de contratação, eu falei que um dos erros é você não ter um cargo definido. Você não saber exatamente o que você quer, começando pelas atividades, pelas metas e resultados que esse cargo tem que trazer, para a partir disso a gente entender qual o padrão de comportamento esperado, quais as habilidades, quais os conhecimentos técnicos, qual o padrão de comportamento. A partir de tudo isso, a gente vai formando a cultura da empresa também. Então, olha só. Então, aqui eu falei do iceberg, que é a pontinha do iceberg e também o que de fato conta. A pontinha do iceberg é tudo aquilo que é visível, é tudo aquilo que é orientado para processos e tarefas. Agora, de fato, o mais profundo, o que realmente faz a verdadeira influência lá dentro da tua empresa, são os aspectos que não são visíveis, que envolve emocional, voltado para aspectos sociais e psicológicos e o comportamento das pessoas, que vai interferir em tudo isso. A motivação, a visão, os valores internos das pessoas que estão ali. E é aí que a gente precisa entender de comportamento humano, entender de pessoas. Hoje nós temos ainda a maioria das empresas, profissionais atuando só em processos. É por isso que eu tenho falado aqui sobre você deixar de ser um RH operacional e passar a ser um RH estratégico, que inclusive hoje já tem até um nome diferente, que é o Business Partner de RH. É o parceiro de negócios dentro de uma empresa. É você deixar de ser um RH operacional e passar a ser um RH estratégico, que atua na estratégia da empresa, que atua muito além de cumprir processos e procedimentos, principalmente só focado lá em cumprir legislação. E aí é que você tem índices de turnover, de rotatividade, de baixa performance, de baixos resultados. Por quê? Olha para comportamento, não olha para aquilo que vai além do olhar, não olha para aquilo que vai além dos aspectos visíveis, dos aspectos operacionais, dos aspectos físicos. Existem 3 níveis dentro desse processo da cultura organizacional. A gente chama de artefatos, que é essa estrutura dos processos visíveis, que é muito mais fácil de a gente mudar e modificar processos, procedimentos, tudo aquilo que é visível é fácil, a gente muda, tá ali aos olhos para enxergar que não tá funcionando. Aí você vai pensar, e talvez alguns aí estão assim, mas nem procedimento a minha empresa tem. Nem descrição de cargo, nem descrição de atividade. As pessoas só entram e já vão lá direto trabalhar e assim começa e já sai apagando fogo. Eu sei. Mas não reclama do resultado. Não reclama se as pessoas não estão dando resultado, se as pessoas não são comprometidas, se as pessoas não são engajadas, se as pessoas não são motivadas. Não reclama. Porque você não está fazendo a tarefa de casa do básico, do básico, do básico. Então, é querer milagre, E aí a gente vai fazer consultoria, vai ver as empresas, não tem nada, zero. Só tem o que foi investido, computador, sistema, internet, plataformas e jogado as pessoas lá. Se vira, quero a pessoa mais pronta e preparada e quero jogar ela lá e funciona. Funciona aí, pecinha. Ih, não tá funcionando, joga fora, troca outro. E só reclama que não tem pessoas prontas e preparadas. É um conjunto, gente,
é um conjunto de pessoas, processos e paixão, que envolve esse aspecto emocional, psicológico, cultural. E tudo isso tem que estar entrelaçado. E não só olhar para aquilo que é processo, procedimento e tudo que eu falei até agora. Então, gente, precisamos acordar para o que de fato é gestão de pessoas. Nós temos feito muita gestão de processos, muita gestão de negócios, muita gestão de materiais, mas não temos vivido gestão de pessoas de verdade. Olhando para aquilo que de fato interfere e é o profundo lá do iceberg. Então, nós temos essa parte tangível, aí nós vamos ter os valores, que aí envolve as filosofias de trabalho, as estratégias, os objetivos, aquilo que é compartilhado entre as pessoas. E nós vamos ter, de fato, aquilo que é o mais profundo, as crenças inconscientes e conscientes, as percepções, os pensamentos, os sentimentos de fato envolvidos. E tudo isso hoje é o que mais tem interferido. Tanto tem se falado, já não é novidade, falar sobre inteligência emocional, falar sobre comportamento, já não é novidade falar sobre isso. Tomar uma água aqui. Então, precisamos sair do raso da gestão de pessoas. Do raso, melhor aqui em cima, né? Sair do raso e precisamos ir para o profundo, onde nós olhamos para pessoas além de recursos. Pessoas não são recursos. Apesar de a gente chamar até hoje ainda de RH, que é recursos humanos, pessoas não são meros recursos. São muito além, são o talento dentro das empresas. Mas a terminologia RH ainda é muito mais conhecida e por isso a gente ainda utiliza ela. Então, gente, falei aqui bastante sobre cultura. Claro que dá pra gente falar muito mais. É claro que existe muito mais por trás da cultura. Os objetivos aqui da live é trazer para você a visão estratégica. Por isso que é RH, é trazer para você visão estratégica, que existe algo além daquilo que você está fazendo hoje. E por isso que precisa de algo a mais. Se os resultados não estão bons, se você tem tentado há anos e se a empresa tem sido assim durante anos, está na hora de trazer algo a mais. Está na hora de se olhar mais voltado para o desenvolvimento humano, para os talentos. E aí falei sobre a cultura, vamos agora falar sobre a socialização. Ok, eu entendo a minha cultura da minha empresa, eu defino qual é a cultura da minha empresa, porque... parênteses aqui. Se você não entender qual é a cultura da sua organização, você é RH, você é líder, você é gestor, diretor, você não entender qual é essa cultura, não definir essa cultura, o ambiente vai definir para você. E aí, você quer deixar ao acaso ou de acordo com as pessoas que estão ali, elas definirem qual é a cultura da sua empresa? É só pensar que um país tem uma cultura, uma cidade tem sua cultura, na sua casa, na sua família tem uma cultura. E quem entra na sua casa, quem vai morar no seu país ou na sua cidade, precisa aderir à cultura que está ali. É claro que há um entrelaçar de culturas, mas é quem entra que se adequa à cultura. E aí, qual é essa cultura que as pessoas vão encontrar dentro da sua empresa? Qual a cultura que você quer que a sua empresa tenha? A cultura de aprendizagem, uma cultura de crescimento, uma cultura de engajamento, de motivação. Você precisa criar essa estrutura para que as pessoas entrem, seja assim, e as pessoas transmitam essa cultura para os clientes, para todos os stakeholders envolvidos ao seu negócio. Para todo mundo que está envolvido, fornecedor, cliente, para quem você presta serviço, internamente, todo mundo que está envolvido. E a cultura vai influenciar a imagem como um todo da sua empresa, perante todas as pessoas que se relacionam com a sua empresa. Certo? Então, gente, deixa aqui nos comentários, está fazendo sentido para vocês?
Já aproveita, eu nem falei no início, né? Mas pega essa flechinha aqui, ó, encaminha a live para seu líder, seu gestor, seu diretor, o profissional do RH que trabalha na sua empresa. Já envia, compartilha esse conteúdo, me ajuda aí a disseminar esse conteúdo pra gente criar culturas fortes dentro das empresas. E agora vamos falar do segundo ponto aqui da live, que é a socialização. Que raio de socialização é isso? É festa? Não é festa, como eu já disse lá no início. A socialização é onde nós vamos transferir os valores, as crenças, os princípios, as normas para o novo colaborador. É todo esse processo. Você, se é mais da minha época, né? Você conhecia como integração. Só que vai muito além, deu calor aqui. Só que vai muito além da integração. A integração, o que era? Vai lá, a gente faz uns slides ali com as normas, as regras de trabalho da empresa, a gente fala da cultura, fala da cultura não, né? Que nem se falava de cultura. Fala dos valores, missão e tal, e ali os produtos que a empresa... Quando dava 1 hora já era muito. Quando dava 2 horas ou... Algumas empresas mais evoluídas, meio período de integração, tá ali, mostra setor, manda lá pro líder e show, acabamos o nosso processo de integração aqui, né? E assim era feito. Então, a socialização, ela vai de uma forma mais ampla, ela vai envolver 4 pontos que a gente vai trabalhar para socializar esse colaborador. E isso pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do tamanho da cultura, depende do tipo da organização, depende da estrutura, mas você vai ter que visualizar qual é a necessidade, ok? E aí, nós temos aqui, dentro da metodologia do Chiavenato, ele chama de mentor. Existe o mentor que vai conduzir a pessoa. Esse mentor, normalmente no início, é o RH, é a pessoa que faz o processo de integração, mas não pode ser só, porque essa pessoa vai ser depois integrada lá no ambiente de trabalho dela. E aí é onde que a gente precisa ter lá o mentor, o coach, o treinador dessa pessoa no ambiente de trabalho, lá na prática. E por que a gente chama de mentor ou coach? O mentor é aquela pessoa que vai estar ali, vai mostrar o caminho, vai direcionar, vai orientar, vai pegar na mãozinha. Sim, vai pegar na mãozinha e vai mostrar tudo, vai direcionar para que essa pessoa entre de fato na cultura da empresa e se engaje de verdade ao trabalho. Ou o coach, que é aquele que vai treinar essa pessoa. Então aí na sua empresa você pode definir qual dos nomes, mas a gente dá esse nome. E aí nós vamos ter a etapa inicial, que é onde a pessoa vai ingressar de fato ao trabalho, aonde ela vem cheia de expectativas, aonde ela vai receber uma série de informações sobre a empresa, onde ela vai buscar compreender todas as informações. É um processo inicial de muita aprendizagem. E eu falo sempre, né, e eu tento trazer nesse ponto, que você sempre lembre de quando você entrou numa empresa, o mix de emoções que você tinha no seu primeiro dia de trabalho, na sua primeira semana, no primeiro mês. Entenda que as pessoas vêm com uma série de emoções. Às vezes a pessoa estava, sei lá, meses desempregada, procurando emprego. Então imagina, ela tá ali, meu Deus, eu consegui o meu emprego. Ai, será que eu vou dar conta? Ela tá ali às vezes preocupada, né, ansiosa. Preocupada se ela vai conseguir dar conta, passar, se as pessoas vão gostar dela. Então pensa, na primeira semana de trabalho, no primeiro dia, nossa cabeça tá explodindo. Será que eu vesti a roupa certa? Será que eu tô adequado? Será que eu posso pedir? Será que eu não posso? Gente, há uma bomba de emoções em uma pessoa nessa etapa inicial. E aí depende muito do perfil comportamental das pessoas. Se eu for falar, por exemplo, dos estáveis e dos analíticos, eles são mais tímidos e introvertidos. Então, nesses primeiros dias, eles tendem a ser pessoas mais fechadas, a ficar mais preocupados, mais nervosos. Lá, se eles vão dar conta, tentar anotar tudo, ficar com medo de perguntar e parecer que não está preparado.
E aí é isso que você tem que observar também, qual é o padrão de comportamento dessa pessoa. Se você for para esse lado, se você estiver ali diante de um analítico instável no seu processo de integração, eles vão querer mais informações, mais dados, eles vão demonstrar mais insegurança nesse primeiro início. Se for, por exemplo, um dominante e um influente, há uma tendência de eles já serem mais desinibidos, mais desenvolvidos e quererem se mostrar mais espertão, tá? E aí, às vezes, não vão tomar nota de coisas importantes que você vai falar. Então, fica atento quando é dominante, influente, dá caderninho e diz assim, anota aí. Senão eles vão ficar tudo avoado ali, querendo já botar a mão na massa, sendo que tem um monte de coisa para aprender. Olha só, tô falando só do aspecto de padrão de comportamento. O quanto só o padrão de comportamento já vai influenciar nesse ingresso da pessoa, no modo como ela aprende. Só um detalhe aqui, porque não é nem o objetivo de eu falar aqui, mas só para te mostrar a importância de você prestar atenção e o quanto tudo isso vai interferir. Então, nós temos a etapa número 1, que é esse ingresso, esse mix de informações. Aí nós temos a segunda etapa, que é a etapa da integração de fato. Aqui é onde essa pessoa de fato vai entrar no ambiente de trabalho, de fato vai ser integrada ao local de trabalho. É onde ela vai começar a vivenciar as experiências de fato com as atividades dela. É aqui que ela vai ter as demandas de trabalho, ela vai começar a compreender o fluxo do trabalho, dos processos, ela vai entender o papel dela, de fato o que ela tem que fazer. Ela vai começar a ter as relações interpessoais com os colegas de trabalho, com a liderança. Isso aqui é a parte que a gente chama de integração. Então, desconstrói aquele conceito antigo que você tinha de integração. Vai lá nessa linha do RH, vê slide, tananana, faz uma provinha e entra. Desconstrói aquilo para você não confundir com os conceitos que eu tô te ensinando aqui. Então, a etapa inicial seria aquela antiga integração, tá? Onde vem o mix de informações. Sempre busca entender o que a pessoa está vivenciando, como é que tá a cabeça dela, sabe? Como que ela está diante disso. Na integração, a pessoa ainda está com aquele mix de emoções. Ela agora está começando a entender como as coisas estão funcionando. Aí nós vamos para a terceira etapa. Tô olhando aqui. Nós vamos para a terceira etapa, que agora é a adaptação. Então agora houve esse inicial, houve essa integração, a pessoa está tendo contato com tudo, agora ela vai se adaptar. É aqui que ela vai começar a fazer as parcerias, as amizades com os colegas de trabalho. É aqui que ela vai começar a ter uma aceitação ou não das normas, da cultura, dos valores da empresa. Então aqui é de fato onde agora a gente vai começar a sedimentar todo o aprendizado e assimilar e aceitar. Então a gente chama de adaptação essa fase. E aí nós vamos para a última fase dessa socialização, que é a fase do engajamento. Lembra que eu dei o nome aqui para a live? Como é que eu vou engajar o meu colaborador? Depois que ele passou por tudo isso, é que agora a pessoa está apta, que ela vai de fato começar a se engajar, que ela vai começar a desenvolver o compromisso com o trabalho, com os colegas, que ela vai começar a desenvolver lealdade àquilo que ela faz, ao trabalho, que ela vai começar a ter a satisfação. Gente, antes disso, antes de tudo essa bomba, antes de assimilar todas essas informações, é difícil se sentir satisfeito. Você ainda está naquela, ou na excitação do novo trabalho, ou na ansiedade, nos medos, nas preocupações, naquela confusão mental de algo muito novo e que eu preciso dar resultados muito rápidos. E que eu tô no meio de pessoas que eu ainda não conheço, que eu não sei se gostam de mim, eu não sei se querem ter, colaborar com o meu trabalho. Lembra sempre disso, o mix de emoções de uma pessoa que inicia. Inclusive, um outro aspecto é que esse mix de informações e de emoções, dependendo do nível das emoções, de insegurança, medo, preocupação que a pessoa tiver, interfere no processo de aprendizagem dela nesse primeiro momento. Por isso que você, como mentor, coach dessa pessoa que está sendo socializada no ambiente de trabalho, precisa ter essa sensibilidade para perceber, para inclusive dar apoio e suporte emocional
emocional também para a pessoa. Estar ali ao lado, de fato, por isso que é chamado de coach ou mentor, essa pessoa que vai ajudar a pessoa a se socializar. Então é quebrar essa visão, é quebrar essa cultura do modo como nós trazemos as pessoas para dentro do nosso ambiente organizacional, que eu quero trazer para você aqui nessa live. E aí, a última fase ali do engajamento é de fato que a gente vai começar a desenvolver o nível de satisfação, a permanência. Tudo isso, gente, o tempo pode variar muito dependendo da complexidade do trabalho, do cargo, da empresa. Mas pelo menos de 1 a 3 meses. No mínimo, 1 mês seria uma atividade, uma empresa, algo muito, muito, muito simples. Que não é o caso da maioria. Então você precisa compreender qual é o processo inteiro aí na tua empresa, na sua organização. Qual é o processo completo para a pessoa de fato estar socializada ao ambiente de trabalho e passar por todas essas fases que eu falei aqui. A etapa inicial, a integração, a adaptação e de fato o engajamento ao ambiente de trabalho. É tudo isso que você vai mapear para criar, então, o seu processo de socialização. Lembrando que você vai começar isso lá no entender a cultura da sua organização. E aqui a gente fecha. Gente, como eu não consegui apresentar os slides, eu vou deixar de presente para vocês. Tudo isso que eu falei aqui tá em uma apresentação. Eu vou transformar em PDF e eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp RH Águia. O link do grupo tá aqui na bio do meu Instagram. Então, assim que a gente fechar aqui a live, você corre lá na bio do Instagram, entra lá no grupo que eu vou disponibilizar esse material para você ter ele todo estruturado, que eu montei aqui todo bonitinho, vai ficar mais fácil para você visualizar também, se você é visual, assim como eu, você visualizar tudo isso que eu trouxe aqui. E se você gostou da live, deixa o coraçãozinho aí pra mim, coloca coraçãozinho, comenta aqui, Ale, gostei, Ale, se você quer mais, traz mais conteúdo, então coloca aqui. Se você chegou agora no final, a live vai ficar gravada aqui daqui a pouco, então você vai poder assistir a live, curtir, comentar, compartilhar com seus líderes, gestores, profissionais de RH, para ajudar as empresas a desenvolver culturas fortes e socializar as pessoas, para de fato ter pessoas realmente engajadas e felizes no ambiente de trabalho. Por quê? Felicidade no ambiente de trabalho dá lucro. Isso, inclusive, é o tema de um livro. E eu encerro aqui a nossa live de hoje. Terça-feira, 19h37, tem mais live. E a gente vai falar do terceiro processo da gestão de pessoas. Se você perdeu as lives anteriores, também tá tudo gravado aqui, gente. Então, vai ficar tudo gravado pra você. É só correr aqui nos históricos dos vídeos e aí você vai receber, né? Tu vai poder visualizar todas as lives. Um beijo no coração, fiquem com Deus e transformem as empresas por onde vocês passam. A Loreto, eu não sei qual é o seu nome aqui, fica de uma forma diferente, mas você já tinha participado da outra live, né? Pode me chamar lá no direct, se você ainda não conseguir no WhatsApp, que eu te mando sim. Muito obrigada por estar aqui novamente nessa live. Gente, um beijo, fiquem com Deus.